Boa noite. Estamos chegando. Janaína Bacelar, seja bem-vinda. Hoje vamos conhecer aqui um pouquinho da história do Raimundo. Oh, olha aí. Vivendo em tempos difíceis, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Momentos muito complicados, onde muitas pessoas estão em casa, né, com vontade de dar uma saidinha, e às vezes existem as preocupações. Estamos aí, vamos dizer, se cumprindo o Apocalipse. Apocalipse, eu creio que já está se cumprindo, né? Está mais perto do que longe, a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados, né, para a volta de Jesus. Essa deve ser uma das nossas buscas constantes, de sempre podermos estar presente. É difícil viver no mundo onde a maldade existe, onde muitas pessoas estão vivendo, né? Que Deus possa sim estar cada dia nos abençoando mais e mais. Deus possa estar nos conduzindo, né? Conduzindo mais. Marlene Carvalho, Deus abençoe. Marlene Carvalho Lima. Seja bem-vinda, Marlene. Se você quiser fazer seu comentário aí, você pode deixar seu comentário, viu? Depois nós precisamos estar falando um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória de vida, desde 1974, 45 anos atrás, 2 anos já, né? 2 dias. E é assim que nós vivemos. Momentos bons e momentos difíceis. Momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. E assim vamos que vamos. Que Deus possa estar cada dia nos abençoando mais e mais. Que Deus possa estar nos conduzindo por caminhos retos, né? Caminhos retos. Será que nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a família? Hoje muitas famílias estão sofrendo, vivendo momentos ruins, momentos difíceis, onde existem muitos filhos desobedientes, muitos casais se separando, e assim vai
cada dia mais ficando mais complicado ainda. A sobrevivência a dois, né? Dentro do lar, dentro da família, né? Como a história é complicado, mas cremos que Deus está no comando, né? Que Deus está sempre abençoando, né, as nossas vidas, né? Como é bom viver na presença de Deus, né? Como é bom. Muitos precisam ainda entender o que é viver na dependência de Deus. Quando nós entendemos que vivemos sobre a dependência de Deus, sobre a orientação de Deus, tudo fica mais fácil, né, de ser resolvido, né? Quando a gente procura viver aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Quando nós aprendemos a amar uns aos outros, assim como Deus amou, né? João 3,16 mostra ali o grande amor de Deus por cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor incomparável, é o amor de Deus, é incomparável. Mas é assim mesmo, cada dia é um dia e precisamos viver buscando a Deus, né? Viver um compromisso mais a sério com Deus. Cremos e temos a certeza, nós que conhecemos a palavra de Deus. Deus abençoe Maria da Cruz, Gomes de Souza, né? Quando nós procuramos viver, quando nós procuramos entender a palavra, a gente entende, né, que a nossa moradia não é aqui. Muitos obstáculos na vida nós vamos enfrentar, mas eu diria que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido, né? O Senhor tem nos abençoado, nos orientado, nos capacitado. Eu vivi tempos onde eu não entendia o que era servir a Deus. Eu me converti, eu fiz minha decisão ao lado de Cristo, eu tinha 17 anos, eu acredito, essa faixa aí, 17 anos. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como Salvador da minha vida, né? Hoje eu creio que nós já tem já aí 28 anos, né, que eu aceitei Jesus. Então já faz já alguns dias, né? Já faz alguns dias que eu aceitei. Mas antes eu não conhecia a palavra, mas hoje eu conheço. E isso é bom quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende a palavra de Deus. Isso é importante para nós, maravilhoso. Eu nasci em 1974. 1974 nasci, né? O meu pai já uma idade já bem avançada, né? A minha mãe casou com meu pai, era nova, minha mãe tinha uns 20 e poucos anos, meu pai já uns quase 50 de idade, né? A mãe casou com ele. Só que teve ainda seis filhos. Ela teve, a mais velha morreu, né, que era mulher. Era dois homens e uma mulher, né? Dois homens e uma mulher. E duas mulheres, melhor dizer. Tá quatro, né? Morreu uma, foi a mais velha. E ela teve uma perca com dois, né, gêmeos. Deus abençoe, Magalhães, Macedo. E assim ficando três,
Só que a minha mãe já tinha um relacionamento com outro. Antes de casar com meu pai, a mãe teve um relacionamento ao qual ela teve 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher. Só que esses 4 filhos, só um morava com a mamãe. Só um. Depois de muitos anos, ou seja, menos anos, 7 anos de idade, 7 anos eu tinha de idade, né, quando meu pai faleceu. Mas antes dele falecer, naquele período do ano de 1974 que eu nasci, naquele tempo a menino também trabalhava, né? As crianças também não tinha idade não, viu? Trabalhava bastante às vezes. Aí o tempo foi passando, ao qual hoje pode, né? Hoje as coisas ficaram mais complicadas, mais difíceis. Mas eu fui criado nesse período, aonde eu tinha que acompanhar meu pai para a roça. Que Deus abençoe, Lia Duarte, meu irmão Carlos. Ou seja, tinha que trabalhar, né? Hoje a gente vê que as coisas mudaram, né? A gente casa, tem os filhos, mas a gente fica praticamente, vamos dizer, impedido. Mateus, que Deus abençoe, Mateus. A gente fica impedido de, vamos dizer assim, de colocar os nossos filhos para aprender a trabalhar. A gente fica quase praticamente com as mãos atadas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ensinar os nossos filhos, né? A gente tem que ensinar muitas coisas aos nossos filhos, né? E naquele tempo, de 1974, quando eu nasci, logo ali fui crescendo, mas as coisas eram diferentes, né? Eu precisava trabalhar. E eu lembro uma vez de uma cena, são poucas cenas que eu lembro do meu pai, né? Poucas cenas mesmo que eu lembro. Mas eu lembro de uma vez que nós pequenos ainda, eu creio que na época eu tinha uns 6 anos de idade, talvez, ou menos do que 6, eu acredito 5 anos. Meu irmão já tinha mais velho, já era mais velho, tinha quase 7 de idade. E eu lembro que a gente foi deixar um café pro meu pai. Meu pai ia cedo para a roça. Morava no interior, aonde não tinha água, tinha que buscar, mais ou menos dava na média de 2 quilômetros para poder ir pegar essa água. Às vezes a gente tomava banho lá, quando chegava em casa já estava já suado novamente já, no ponto de tomar banho de novo. Mas era complicado. E meu pai levantava cedo e ia para a roça. Meu pai. E aí quando dava 7 horas, 7h30 para 8 horas, a gente ia deixar, o café para ele. Essa cena eu nunca esqueci. E eu fui deixar esse café pro meu pai. E na hora que a gente se encostou num pedaço de madeira lá, vamos chamar um toco, né? De faveira, né? Com aquelas casconas grossas. E de repente uma lacraia, né? Explorou eu e meu irmão, tudo de uma hora só. Agora vocês imaginam a dor que nós passamos, né? Foi muita dor. E meu pai, ele fumava. E ele pegou o fumo dele, mascou lá, jogou na boca lá, fez umas mascadas lá. Rosa Fibras, Deus abençoe, Rosa. Cada dia mais. A Rosa Fibras Júnior. Ou seja, aí eu tive que
aguentar ali aquela dor, e meu pai pegou aquele fumo, passou, colocou em cima da onde a lacraia tinha mordido. Ficamos ali um pouco ali sentado. Não tinha médico, né? A gente tinha que se virar como pode. E aí a dor passou rápido, né? A dor passou. Ou seja, a gente leva uma vida nessa forma, não foi assim essa vida que vivemos lá. Então eu lembro dessa cena, né? Eu lembro dessa cena. Depois eu lembro de outras cenas também. Que Deus abençoe, Alberto Paz. E eu lembro que nós tinha que fazer esse trajeto lá, né? De levar comida. Quando era na hora do almoço também era a mesma coisa. A gente às vezes ia em casa, voltava, pegava o almoço às vezes para levar, né? Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Cada dia mais. Um abraço para você, Alberto. E aí nesse caso, a luta era constante e grande. Era uma luta constante e grande. Só que logo ali o meu pai, ele... E uma coisa interessante, hoje acabou. Hoje não existe mais, infelizmente. Hoje não existe, né? Então isso ajudava muito, porque o pai ensinava o seu filho a trabalhar, né? O pai ia lá e ensinava, né, o filho a trabalhar, né? E hoje, vamos dizer que os pais estão praticamente quase com as mãos atadas sem poder fazer isso, sem poder ensinar, né, os filhos, vamos dizer assim, um trabalho, né? Fica tá mais complicado. Embora hoje a gente vê que as coisas é muito mais fáceis, os colégios tudo perto, né? Lá da onde eu morava para ir pro colégio era, eu acho que dava aí uns 5 quilômetros para ir de pé, 5 6 quilômetros, nessa faixa aí embaixo. Tinha que sair cedo para ir pro colégio. Tinha que almoçar cedo para poder ir pro colégio. E eu não tive a oportunidade de estudar, estudei 3 anos só. E quando meu pai morreu com 7 anos de idade, deixou nós pequenos, a mamãe ficou recebendo uma pensão, meio salário mínimo por mês, para dar conta de 3 filhos, né? Para dar comida para 3 filhos. Ou seja, se fosse hoje, era R$ 450. Você já imaginou? Né? Você sustentar uma família, ou seja, 3 pessoas. Nós era três irmãos do meu pai e tinha mais um irmão par de mãe. Ou seja, dava, no caso aí, dava 5 pessoas. Deus abençoe, Murilão. Murilo, Deus abençoe você, cada dia e sua família. Meio salário mínimo era para sustentar 5 pessoas. Meio salário. Mas existia algumas vantagens, porque quem mora no interior, ele tem vamos dizer assim, as suas vantagens. Pode entrar. Mas abre. Tem as suas vantagens, quem mora no interior, né? Hoje ninguém mais quer saber e mesmo assim hoje as coisas já mudaram, né? Tá pra passar por aqui ou você quer passar por lá? Aquela que eu tenho. É. Diga aí. Eu só vou perguntar se você conserta a batedeira. Conserta. Daquelas bem antigas, né? Ó, que se eu soubesse eu tinha trazido lá. Você pode trazer. É que eu vim aqui pegar em salgado. Pronto. Depois eu vou trazer. E o ventilador. E o ventilador, mandaram eu perguntar. O ventilador foi como eu expliquei, tem que fazer outro, né? Tem que fazer outro. Aquele lá não prestou não. Eu falei pra sua mãe que ela não entendeu. Ah, ela estava faltando no seu filho. Era outro mesmo, tem que fazer outro, né? Pode estar. Essa esteira estava vendendo. Não. Então essa era a nossa vida, vamos dizer, a vida do campo, né?
aonde a gente tem que lutar, batalhar, né? A gente passou lá depois que meu pai morreu, a gente ficou lá 3 anos ainda, se eu não me recordo bem. Depois teve outro irmão meu que não morava com a gente, que era parte de mãe, e resolveu assumir a responsabilidade como pai. O Otávio, meu irmão, tem São Brás, né? Na época, antes do meu pai morrer, ele tinha viajado, só que ele não morava com meu pai, né? Deus abençoe, pastor Maurício Mendes. E ele não morava com a gente, né? Ele tinha ido, ele foi a trabalho, né? E lá se acidentou, cortou um braço, resolveu vir embora. E aí no caso ele resolveu cuidar de nós, né? Quando ele chegou e encontrou já meu pai já tinha morrido, né? E aí com 10 anos, eu acredito, com 10 anos nós viemos embora para a cidade de Emerval Lobão. Então estou aí já com meus 35 anos, né, que moro aqui. Ou seja, essa é a vida, né, de uma pessoa que às vezes não tem pai, mas vem alguém e assume o papel de pai, que foi meu irmão. Mas a minha mãe, papai morreu, minha mãe ainda era nova, né? Se ela quisesse arrumar outra pessoa, ela poderia arrumar. Deus abençoe, Francisco Ramos. Se ela quisesse arrumar outra pessoa, ela poderia ter arrumado outra pessoa para casar, porque ela não era nova ainda. Minha mãe, quando o papai morreu, ela tinha aí uns seus 40 anos de idade. Dava ainda para, vamos dizer assim, arrumar outra pessoa, até mesmo, vamos dizer assim, para ajudar a cuidar dos filhos, né? Mas a minha mãe foi sábia. Ela não quis mais saber de ninguém, né? Não quis mais saber de homem de jeito nenhum, e foi cuidar de nós. O Otávio chega para ajudar, para dar essa força, né? E assumiu o papel. E ele, na época, ele resolveu a trazer nós para a cidade, né? Resolveu. E aí uma coisa, vamos dizer assim, tudo agora estranho, né, para uma pessoa que morava no interior, agora ter que enfrentar agora a cidade. Que Deus abençoe, Israel Lima. Ou seja, aí as coisas começam a mudar. A rotina era totalmente... É uma coisa assim interessante que eu acho, só mudando um pouquinho aqui vamos dizer assim, o foco. As pessoas costumam colocar medo nas pessoas, igual agora o pessoal estão assombrando, assustando as pessoas com esse tal de coronavírus. Tem muita gente aí assombrado, em desespero por causa disso. Porque às vezes a informação que é passada, às vezes informa as informações de uma forma errada, né? Passa uma informação de uma forma errada, a qual vem nos assustar, né? E é o que está acontecendo hoje, vamos dizer assim, né? E na época, quando eu vim embora para a cidade, né, as pessoas me colocaram medo. Simples, logo a questão de BR, né, onde os carros passavam para lá e para cá. E eu me recordo de uma cena, né, onde me deram aí um realzinho para comprar um geladinho, um din-din. Mas aí a pessoa logo me alertou, né? A pessoa me alertou da seguinte forma: tu tem cuidado, é muito perigoso, né, atravessar a BR. Deus abençoe, Rose. É muito perigoso atravessar a BR. Quando você pensa que o carro está longe, o carro já está em cima de você. E essa pessoa, ela me passou essa informação de uma forma assim, tão assim, sabe? E isso me trouxe me trouxe um grande medo, né? Quando essa pessoa me disse que eu teria que atravessar a BR para o outro lado para comprar meu geladinho, né? Mas que eu tinha que ficar esperto, né? Porque os carros eram muito rápidos, né? E eu fui com medo,
Eu já fui assombrado. E quando você faz as coisas com medo, você está correndo um risco de cair. Né? E lá está eu lá, atravessar a BR e olhando para um lado e para outro. Né? E eu observei que não vinha nenhum carro, né? Mas como a pessoa que me alertou disse, tu tem cuidado porque os carros são muito rápidos. Quando você pensa que ele está longe, ele está em cima. Ah, menino. Mesmo sem ver nenhum carro, olhei para um lado, para a direita, para a esquerda, não vi nenhum carro. Minha amiga, eu vou dizer uma coisa, aí eu dei no pé correndo, para atravessar a BR para o outro lado. Lá foi carreira, né? Ou seja, o medo, né? O medo, ele pode trazer consequência. As informações, às vezes, da forma como é passada, às vezes a gente assombra a gente. Uma coisa tão simples, mas para quem não entendia, para quem não sabia, né, se tornou para mim fosse um perigo, né, que eu estaria atravessando. Então aí viemos embora para a cidade. O meu irmão melhorou mais um pouco, porque meu irmão recebeu um salário por mês. Isso ajudou bastante, mas isso teve um período ainda para poder acontecer isso, né? Teve um período. Né? E eu lembro de fatos, né? Uma pessoa que vive com meio salário mínimo, 5 pessoas para se alimentar, agora mais um, fazendo 6. E a nossa casa, a nossa casa, ela sempre foi lotada de pessoas. Né? A casa do meu pai no interior era uma casa onde juntava muita gente. O pessoal vinha de longe, né, para as feiras, passava em casa, almoçava, aquela coisa toda. Era uma, vamos dizer, uma correria. E nós viemos embora para a cidade, isso não foi diferente. Né? Só um detalhe lá atrás, que eu ia falar e esqueci, da seguinte forma. O que não acontece hoje dentro da família é a questão de todos sentarem vamos dizer assim, sobre a mesa, ou em volta da mesa, né? Para comer, para conversar, para dialogar, entendendo? Isso, vamos dizer, hoje já não existe mais, né? Raimunda de Oliveira, né? A esposa do meu irmão Borges, Deus abençoe. Ou seja, isso hoje não existe mais. Não existe mais. Mas na minha época, quando eu era pequeno, eu lembro que a gente só tomava café quando todos estavam presentes. A gente só almoçava quando todo mundo estava presente. Era dessa forma que acontecia. Que Deus abençoe Francisco Wellington, Fidalzimar. Opa! Ou seja, a gente só almoçava todo mundo junto. A gente jantava, estava todo mundo sentado ali. Né? Antigamente a gente não tinha mesa, sentava no chão, em volta lá de uma esteira lá que era feita lá, e lá era a mesa, mas todo mundo estava ali sentado, né? Ali a gente conversava, a gente colocava os papos em dias. Hoje isso é uma coisa hoje que acabou nas famílias, né? Hoje já não existe mais. Hoje cada um por si, né? Se você for observar alguns lares por aí, né? Se você for observar, a paz, irmã Raimunda, que Deus abençoe. Se a gente for observar, o pai está sentado no lugar almoçando, a mãe às vezes está sentada em outro lugar, os filhos estão sentados no sofá, ou está sentado lá na cama, dentro do quarto. Ou seja, todo mundo às vezes fica espalhado dentro de casa, né? Como se não fosse uma família, né? Como se não fosse uma família. Hoje nós vivemos um tempo onde as coisas já mudaram, já não existe mais isso nas famílias. Não senta mais para conversar, para dialogar, né? Para ter ali uma palavra, um aconselhamento. Infelizmente isso acabou. Mas isso, Raimundo, faz a diferença sim. Porque hoje, no meu tempo, a comunicação era muito grande entre pai, mãe e os filhos, né? Existia uma grande comunicação, um grande respeito que existia, entendendo? Ai daqueles, se o pai estivesse conversando, eu não alcancei essa época ainda. Se o pai estivesse conversando com alguém, ou a mãe conversando com alguém,
Ninguém passava no meio, ninguém ia fazer pergunta para o pai, para a mãe, né? Porque se fizesse isso, podia contar que você estava com um problema sério. Frankelso Lima, graça e paz, meu irmão. Que Deus abençoe, irmão Frankelso. Ou seja, hoje as coisas totalmente diferentes. Hoje vivemos num período onde os filhos não têm mais aquele respeito que deveria ter para os pais. Né? O pai diz uma coisa, o filho diz outra. O pai fala uma coisa, o filho vai querer se justificar. No meu tempo não foi assim. Por isso que hoje as coisas estão totalmente, né, ao contrário, né, vamos dizer assim, dos tempos passados. Eu acho que o tempo passado, no tempo passado, era muito melhor para se cuidar vamos dizer assim, dos filhos, para educar os filhos. Os filhos tinham mais compreensão. Ou seja, os filhos, eles compreendiam melhor os pais. Os pais, se dissessem, ó, eu não posso dar isso, os filhos não ia questionar. Né? Eu queria muito ter um brinquedo quando eu era pequeno. Mas eu sabia que minha mãe, ela não tinha condição de comprar o brinquedo que eu queria. E era baratinho. Mas ela não tinha condição. E eu não chegava para ela e ficava cobrando isso. Hoje, se você for analisar, a maioria dos filhos hoje, quando o pai diz um não, é meio que está dando uma pancada, é meio que está dando uma surra. Né? Deus abençoe minha filha Miriam. Um abraço do papai. Ou seja, mudou a situação. Mudou o cenário mudou agora. Agora as coisas tomaram rumos diferentes. Né? Tomaram rumos diferentes. Não é mais como era antigamente. As coisas, dia se passa, as coisas vão mudando. Né? Mas não era para mudar. As coisas era para continuar. Certo? Então nós tínhamos esse papel, nós era uma família onde todo mundo sentava, né? E ali a gente dialogava e conversava. E isso era, vamos dizer assim, era muito maravilhoso, era muito importante. E ainda é muito importante para a família. Então a gente tinha esse laço, né? Isso era muito gostoso, era muito bom. E viemos embora para a cidade, a casa sempre lotada, com aquele salário mínimo por mês. Eu estava dizendo estou dia aqui em casa da seguinte forma, né? Como as coisas mudam, né? Eu lembro que a gente ficava, vamos dizer assim, torcendo, né? Para que chegasse o final do mês, que era o dia que minha mãe recebia o dinheiro. Quando dava no final do mês, a gente ficava todo mundo alegre, porque a gente sabia que naquele dia a gente ia comer um pedacinho de carne. 30 dias para comer um pedacinho de carne, isso aconteceu. Né? A gente sabia que naquele dia a alimentação ia ser diferente. Né? A gente sabia que ia ser diferente. Mas todo mundo conformado. Todo mundo alegre, todo mundo tranquilo. Hoje as coisas mudou assim tão de repente. A gente até dá graças a Deus porque hoje as facilidades estão maior. O meio de vida está mais fácil, vamos dizer assim, para sobreviver. Né? Muito diferente. Né? Mas hoje os filhos escolhem o que quer comer. Entendendo? Essa é a realidade. É muito difícil hoje, numa família, né, cada um tem os seus, vamos dizer, tem o seu gosto, né, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né, essa carne aqui eu só quero se for feito, se for assada, eu só quero se for a molho. E às vezes a gente como pai, né, e a mãe, às vezes tem que fazer separado, tem que assar uma coisa para um e um molho para outro, porque o outro não, ou seja, eles escolhem o que querem comer. Olha como as coisas mudam. E às vezes eu digo assim, no meu tempo a coisa era diferente. As coisas não eram tão fáceis assim. Então a vida ela nos ensina muitas coisas. Certo?
embora o meu pai tenha morrido e meu irmão começou a cuidar da gente, certo? Isso ajudou demais, né? Vamos dizer, bastante. Ou seja, o meu irmão é como se for o meu pai. Existe um grande respeito entre eu e ele, no caso. Respeito muito porque foi ele, né? Foi meu irmão que terminou de me cuidar de nós. Foi meu irmão que educou nós. Foi meu irmão que dava as ordens de casa, né? Ou seja, eu devo um grande respeito por ele, né? Um grande respeito. Até hoje, muitas coisas que eu ainda vou fazer, eu vou lá e combino, falo com ele, converso com ele, né? Quase todo dia ele me liga. Existe esse contato, essa comunhão, né? Porque ele para mim foi o meu pai, que terminou de me criar, né? Não só a mim, mas criou os outros irmãos, né? Isso foi muito importante. Depois, graças a Deus, com muita luta, a mamãe conseguiu, né, mais aí ganhar, vamos dizer assim, arredondou para um salário mínimo e depois conseguiu mais um salário. Eu lembro, se eu não estiver enganado, eu acho que foi até a Ramidinha do Borges que ajeitou esse negócio na época para poder a mamãe receber mais um salário mínimo. Mas era muito pouco. Mas quando aconteceu de dois, começaram a melhorar, a tomar rumos diferentes. O que eu vejo às vezes é, vamos dizer assim, a ingratidão das pessoas, né? Às vezes tem tudo sobre a mesa, mas mesmo assim ainda reclama. Mesmo assim ainda lamenta. E muitas vezes diz, eu não sou feliz. Aí se você perguntar por que você não é feliz, aí vai fazer uma lista lá por que não é feliz. E eu costumo dizer que a nossa felicidade, ela não depende de bens materiais. A nossa felicidade não depende de ter as coisas. Entendeu? Nós precisamos ter uma felicidade. E a verdadeira felicidade só em Jesus. Essa é, vamos dizer assim, o começo de uma história do Raimundo, né? E graças a Deus as coisas cada dia mais foram melhorando. Mas eu sempre fui aquele menino, vamos dizer assim, que esperto, né? Que tentava lutar para que eu viesse contribuir com algo dentro de casa, né? Que eu viesse contribuir com algo. Depois de alguns anos eu comecei a vender din-din, ganhava meu dinheirinho, guardava, né? Às vezes ajudava em alguma coisa em casa, né? E depois eu comecei, vamos dizer assim, fazer alguns brinquedos, algumas coisinhas, tentando ganjear para poder me manter, né? Eu nunca gostei de ficar parado, né? Eu ainda lembro ainda de um pequeno detalhe também, que nesse intervalo, antes de meu irmão chegar, do Otávio chegar para tomar de conta da gente, eu passei uns dias com a minha irmã, né, com a Socorro, né? E eu lembro que a gente levantava, eu acho que era mais ou menos umas 4 da manhã ou antes, para ir caçar piqui. Agora você imagina, longe, chegava em casa, nós ia pisar o milho para fazer o cuscuz. Depois tinha que pisar o arroz para poder fazer o almoço. Depois tinha que pisar o arroz novamente para poder fazer a janta. Era uma correria. Sem falar nas águas que a gente tinha que ir buscar longe. A distância da onde a gente ia fazer compra, lá de casa para onde a gente fazia compra, era... Eu creio que dava aí uns 7 quilômetros, eu acho. Agora vocês imaginam 7 quilômetros para você andar de pé. Né? E eu lembro uma vez que a mamãe mandou eu comprar uma mercadoria lá no comércio. E quando eu cheguei em casa, eu disse, meu filho, eu esqueci que era para comprar mais isso aqui ainda. Eu só fiz pegar aqui e virei para trás e arrochei de novo para lá. Ou seja, era uma de manhã para meio-dia, um trajeto desse, você de manhã para meio-dia poder fazer.
E a gente não reclamava. A gente simplesmente fazia. Hoje as coisas estão mais fáceis. Toda casa hoje tem uma pia dentro de casa, tem uma torneira, né? Tem a luz para clarear todo mundo. E mesmo assim as pessoas ainda reclamam. Mesmo assim ainda as pessoas reclamam. Eu não posso me esquecer lá da onde eu vim. Né? O passado, diz que relembrar o passado é sofrer duas vezes. Nesse sentido, para mim, não é sofrer. É valorizar. Entendendo? É valorizar. É eu lembrar que no passado eu enfrentei isso. No passado eu passei por isso. No passado eu lutei com isso. Né? E ver para hoje como a gente vive é totalmente diferente. Eu não sou uma pessoa de estar me reclamando, de estar me lamentando pelas coisas, por falta de isso, por falta daquilo. Né? Simplesmente eu toco o barco para frente e sigo em frente nesta caminhada. Né? Eu não sou aquela pessoa de estar lamentando e reclamando. Eu dou graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem me concedido. Depois eu cresci. Graças a Deus eu cheguei a crescer, né? Eu estou maior agora. Estou com meus 45 anos de idade. Arrumei minha profissão, né? Vamos dizer assim, a trancos e a barranco. Mas graças a Deus eu consegui arrumar algo para que viesse me sustentar. E depois, em outro momento, entendendo? Eu vou contar como foi que eu comecei, entendendo? A consertar a máquina de lavar. Como foi que eu comecei a rebobinar o motor. Eu vou falar sobre isso depois. Entendeu? Como foi que eu cheguei. O que foi que eu fiz para chegar. Vou falar também dos meus outros irmãos. Também vou falar sobre isso também. Porque todos os outros meus irmãos, todos eles tiveram contribuição na criação de nós. Né? Não foi simplesmente o Otávio, né? Mas teve o Otávio, teve o Borges, teve o Simpreço, né? A Socorro, dos Anjos, João, ou seja, teve um conjunto de pessoas, um ajudando o outro. Então todos eles contribuíram, né, com a nossa educação, né? Com a nossa educação. Maria Madalena, minha sogra, Deus abençoe minha sogra. Ou seja, contribuiu para isso. Então isso é importante para hoje. Então você que é pai, você que é mãe, entendendo? Procurar resgatar. Se isso não acontece de estarem junto, né? Procure resgatar isso. Aqueles que não são pais vão ser pai também. Entendendo? Eu acho que eu tô para ser vô já, né? Tô bem pertinho. Imaginou eu, 45 anos, já sendo vô, rapaz. Isso vai ser benção demais. Ou seja, tentar resgatar. Nós precisamos tirar momento para sentar com nossos filhos. Nós precisamos fazer isso. Tirar momento para sentar com eles. Convidar eles. Às vezes os nossos filhos, eles casam, tomam rumos diferentes. Mas às vezes é necessário depois reunir novamente para sentar, para conversar, para contar a sua história para os seus filhos. Eu acho que aqui em casa os meus filhos já estão até abusados de eu contar a minha história para eles. Entendendo? Porque eu conto mesmo. Eu sempre relembro. Entendendo? Eu sempre relembro, e isso é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que encafunfar na cabeça dos nossos filhos até que eles aprendam. Temos que estar ali persistindo, ensinando e mostrando. Às vezes os nossos filhos precisam entender isso. Eu tinha um sonho, irmão, de ter uma bicicleta. Já imaginou? Eu tinha esse sonho de ter uma bicicleta nova. Certo?
E eu lembro que uma vez eu comprei uma bicicleta, a gente considerava de uma forma assim, uma bicicleta melhor do que a bicicleta nova, uma bicicleta montada, vamos dizer assim, do agrado da pessoa lá. E a pessoa resolveu me vender essa bicicleta. E eu fiquei alegre porque eu disse, agora consegui realizar meu sonho. Isso eu já tinha já uns 15 anos, eu acredito. E eu disse, agora eu consegui realizar meu sonho de ter uma bicicleta nova. Essa alegria só durou uma semana. Né, o Otávio, meu irmão, chegou de Beneditino com a namorada e disse, olha, essa namorada aqui eu vou me casar com ela. Daqui um mês já vou me casar. E aí eu vou querer agora que vocês me ajudem. Lá se vai o Raimundo vender a bicicleta. E sabe o que é, irmão? Compreender a situação. Entendendo? Se dispor daquilo que você tanto queria ter. Que era o seu sonho. E agora você está ali realizando o seu sonho. Aí de repente alguém chega e disse, eu vou precisar da ajuda de vocês. E o que eu tinha era a bicicleta. A bicicletinha. Peguei e vendi para poder ajudar na despesa da casa. Então, passe a sua história para os seus filhos. Levem aos seus filhos conhecer a sua história, da onde você vê a sua origem. Como tudo começou, da onde foi que começou, aonde você chegou e por que você chegou até ali. É necessário que a gente tire tempo para sentar com nossos filhos, para contar a nossa história. Hoje eu estou tirando aqui esse pequeno tempo aqui, vamos dizer assim, um grande tempo já, que já está com quase uma hora já, eu acredito, para mostrar para vocês um pouquinho, é só um pouquinho da minha história. Não estou contando ainda, vamos dizer assim, bem detalhado. Porque depois eu vou falar mais uma vez ainda, e talvez mais uma sobre a minha história. Mas é necessário sentar com os filhos e contar a sua história para ele. Para levar ele a compreender. Às vezes é muito fácil a gente ficar sempre interrogando os nossos filhos. Mas às vezes nós não queremos sentar com ele e conversar. Eu lembro de uma vez que eu participei de um encontro e o pai contou da seguinte forma para nós. Que o seu filho, toda vez que ele chegava em casa com dinheiro, no final do mês, quando ele recebia o seu saláriozinho, o seu filho pediu a bicicleta. E ele dizia, o papai não pode dar a bicicleta. Quando dava no próximo mês de novo, o filho vinha com essa mesma história. Pai, eu quero a bicicleta. E ele dizia, eu não posso dar a bicicleta. Até que foi um dia o pai parou e pensou e disse, conversou com a mulher e disse, olha, eu creio que nós estamos errando. Nós precisamos sentar com o nosso filho, conversar com nossos filhos e expor para nossos filhos a realidade. E eles chegaram e convidou o seu filho para sentar em volta da mesa, né? E ele foi explicar a razão por que ele não poderia dar a bicicleta. Ou seja, ele foi mostrar para o seu filho por que ele não podia. Sentaram ali em volta da mesa e ele disse, olha meu filho, o papai todo mês ele recebe X, ele gasta, faz isso aqui, gasta com aquilo, tira uma reserva para remédio, para emergência, né? E começou a expor diante do seu filho a realidade, porque agora ele estava explicando para o seu filho. Aí a pergunta, mas qual a necessidade de eu explicar para o meu filho? Existe uma necessidade de sentar com o filho e explicar para os seus filhos, mostrar para ele por que você não pode fazer isso, por que você não pode fazer aquilo. Nós, como pai, devemos satisfação aos nossos filhos. Às vezes a gente pensa que, porque somos pais, a gente não deve satisfação para os nossos filhos. Rosemary Rocha, que Deus abençoe. Rosemary. Ou seja, há uma necessidade de explicar. Quando o pai começou a explicar para o seu filho por que ele não poderia dar a bicicleta para ele, que ele tanto desejava, que ele tanto persistia em querer a bicicleta, quando o pai contou a história para o seu filho, ele disse, papai, ele com lágrimas nos olhos, chorando, disse, papai, você
é um herói. Você com esse pouquinho de dinheiro, você consegue fazer tudo isso. Olha como as coisas não são tão difíceis. Às vezes nós como pai, às vezes nós complicamos as coisas. Essa é a realidade. Às vezes nós como pai complicamos as coisas. Ou seja, eu preciso sentar com nossos filhos, com meu filho, eu preciso sentar com ele, dialogar com ele, explicar para ele, mostrar para ele uma realidade. Então isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele, mesmo poucas cenas que eu lembre, mas meu pai sentava, meu pai conversava, meu pai dialogava com a gente, meu pai explicava as coisas. Ele dizia o porquê que não poderia fazer. Eu lembro uma vez que o meu irmão, ele gostava de ali comendo, ao mesmo tempo lendo jornal que a parede cheia, né, de jornal para a gente não ver o barro, né, era como se fosse o reboco da casa, né. Meu irmão comia olhando para aqueles jornais, sempre lendo. E eu lembro uma vez que meu pai reclamou com ele, disse que não era bom que ele fizesse aquilo. E simplesmente ele obedeceu. Ou seja, precisa, só que ele explicou por que não era bom. Ou seja, é necessário nós como pais sentar. Conte a sua história para os seus filhos. Chegue para os seus filhos e comece a contar a sua história. Mostre para os seus filhos a sua origem de onde você veio. Para que amanhã e depois ele possa repassar o que você repassou para ele, vai repassar para os seus filhos. E isso vai se estender de geração a geração. Mas quando eu deixo de explicar para os meus filhos, quando eu deixo de agir como devo agir, sentar com ele, contar para ele minha história, mostrar para ele algumas coisas que precisam ser mostradas, se eu não fizer isso, as coisas podem tomar um rumo diferente. E depois eu vou estar querendo cobrar dos meus filhos algo que eu não pratiquei. Às vezes eu vou querer cobrar algo com meus filhos, algo que eu não ensinei. Ele vai dizer, pai, você nunca me ensinou isso. Pai, você nunca me falou sobre isso. Por isso que nós precisamos sentar com nossos filhos. E até hoje, irmão, às vezes nós sentamos aqui em casa. Embora já estão grandes. E isso hoje, quando nós, Irã Carvalho, que Deus te abençoe, Irã. Mesmo hoje, quando a gente senta, não é mais como era antigamente. Por quê? Porque estão tudo grande. Mas mesmo assim ainda é necessário sentar. Mesmo assim ainda é necessário sentar, conversar, mostrar, ensinar para eles. Conte para o seu filho a sua história. Eu sofri, irmão. Eu sofri muito. Certo? Eu sofri preconceito no colégio. Quantas vezes eu não sofri no colégio? Quantas vezes eu não chorei no colégio? Sabe por quê? Porque as pessoas não iam, ou seja, me criticavam. As pessoas me rejeitavam dentro da sala de aula. E isso foi fazendo com que eu viesse me distanciar. Até hoje eu falo isso para meus filhos. E às vezes quando chega um pai, às vezes repreendendo o seu filho por algo no colégio, eu sempre digo para ele, procure conhecer o seu filho lá no colégio. Vá lá no colégio conhecer seu filho. Porque a minha história foi essa. Eu também sofri no colégio, sabe por quê? Porque as pessoas faziam as coisas erradas. As pessoas criticavam os outros, colocavam a culpa sobre mim. Hoje eu cresci. Hoje eu estou grande. Eu não tenho necessidade de estar falando isso, mentindo. Eu lembro uma vez que eu saí para beber água. E infelizmente um outro garotinho saiu também. E quando ele veio, nós vinha caminhando junto, ele deu um grito bem alto e se abaixou. E quem ficou? Eu. Aí fui eu que fui chamado. Me levaram para a sala da diretoria, certo? E eu não devia, por mais que eu explicasse,
para a professora que não foi eu que gritei, ela não acreditou. Sabe por quê? Porque a cara que apareceu lá foi a minha. A lata que apareceu lá foi a minha. Então hoje eu digo para as mães, acompanhe seus filhos no colégio. Eu digo isso quando a mãe vem até mim, que às vezes traz lamentação dos seus filhos no colégio, de reclamação que as professoras chegam e contam. Eu falo, vá lá, converse. Vá uma hora de surpresa. Chegue lá para conhecer o comportamento do seu filho. Não reclame do seu filho. Não brigue com o seu filho sem primeiramente você conhecer como é o seu filho realmente, de fato, de verdade no colégio. Porque às vezes simplesmente a gente acredita porque alguém nos disse. Porque a professora nos disse, porque a diretora nos disse. Não estou dizendo que todo fato é igual ao meu. Toda história é igual à minha. Não. Mas comigo aconteceu isso. Não foi só uma, nem duas, nem três vezes, não. Muitas vezes eu fui reclamado no colégio, fui para a sala de diretoria. Né? Faltaram me dar suspensão às vezes no colégio. Foram lá em casa reclamar para minha mãe que eu era danado no colégio. Eu não era, irmão. Eu não era, eu era um menino que tinha chegado do campo, inocente, e que eu queria trabalhar. Que Deus abençoe Antônio Filho, Josilene Lima, que Deus abençoe. Ou seja, eu era simplesmente um menino que vinha lá da roça, matuto, não estou aqui discriminando, mas sem conhecimento, né? Sem conhecimento algum. E por vir da roça, as pessoas discriminavam muito né? Quando alguém é do campo recriminava. Como até hoje ainda há essa discriminação, infelizmente. Que Deus abençoe, pastor Luiz Gonzaga, meu sogro, diretamente de São Domingos do Maranhão. Ou seja, até hoje as pessoas ainda, né, discriminam as pessoas porque é do campo. Porque essa pessoa veio lá da roça. Isso não era para acontecer. Porque é justamente da roça aonde saem os nossos alimentos. Deveríamos valorizar, porque é da roça onde sai o arroz, é da roça onde sai o feijão, é da roça onde sai a macaxeira, a abóbora, é de lá da roça onde sai o nosso sustento. Mas eu era discriminado. Eu era discriminado no colégio. E aí toda a culpa que fala, vamos dizer assim, problema que acontecia lá era o Raimundo. A ação chegava até mim. E com isso fez com que eu desistisse aos poucos do colégio. Aí hoje eu sou leigo. Pastor Luiz Gonzaga, Deus abençoe. Hoje eu sou leigo, por quê? Porque eu não tive essa oportunidade de estudar e eu era discriminado no colégio. Certo? E as coisas vão cada dia ficando pior. E você termina se afastando do colégio. E eu terminei me afastando, não quis mais saber de colégio. Entendendo? Eu não quis mais saber do colégio. Eu não quis mais estudar. Né? Sabe por quê? Porque eu era discriminado no colégio. Tudo que fazia de ruim no colégio era o Raimundo. Certo? E infelizmente a minha mãe, ela não tinha essa, vamos dizer assim, ela não era de estar indo para colégio para saber como era o meu comportamento. O meu irmão também não era de estar indo no colégio para saber como era o meu comportamento. Então tudo que vinha de lá era considerado como se fosse verdade. Deus abençoe, Renata Souza. Tudo que vinha do colégio era como se fosse verdade. Eu pagava o preço por aquilo ali. E muitas vezes os filhos, eles escondem para os seus pais o que acontece no colégio. E muitas vezes eu não dizia como que era a situação no colégio. Então por isso que eu digo que os pais precisam saber como é que seus filhos estão no colégio. Eu sofri tanto com isso, sabe? Não, eu não me considero uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa feliz. Né? Não é porque eu não estudei, não é porque eu tenho dificuldade em falar, em expressar as palavras. Né? Tenho muita dificuldade.
Ou seja, mas Deus foi me dando sabedoria. Amém, pastor Luiz? Porque Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado entendimento. Eu não sabia ler, irmão. Antes de aceitar Jesus Cristo, eu não sabia muita coisa. Eu não sabia. Depois da minha decisão foi que eu comecei a ler. Né? Deus foi me dando conhecimento. Então, essa é a pequena minha história. Certo? Depois nós vamos contar mais, né, sobre a minha história. A gente vai entrar na área profissional. Como aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Começou aonde. Tudo isso a gente vai falar depois. Né? Vamos falar quem foi meus pais para mim. Como foi que eles agiram. Se foram um bom pai ou não. Né? Mas o conselho de hoje é: sente com seus filhos. Converse com seus filhos. Conte a sua história para os seus filhos. Leve aos seus filhos conhecer a sua história de vida. Mostre para os seus filhos quem era você. Quem é você. Precisa fazer isso. Precisa resgatar. Sentar com os filhos sobre a mesa. Conversar com eles. Dialogar. Tenho certeza que isso só vai ajudar na educação dos filhos, né, e dos netos que vão vir por aí, né? Só vai ajudar. Então, precisamos tirar tempo para isso. Precisamos exercer a nossa autoridade como pai dentro de casa. Chamar os filhos, conversar com eles. Ah, meu filho casou. Nós continuamos sendo pai da mesma forma. Eles precisam sentar com a gente, precisam ouvir, né, a gente, né? Então esta é o primeiro capítulo da minha história. Primeiro. Depois nós vamos estar colocando aí o segundo capítulo da minha história. Né? Um abraço para todos. Muito obrigado a todos que participaram, ou seja, que assistiram. Né? Que Deus possa estar assim abençoando. Né? Cada dia mais. Deus possa estar orientando cada um de vocês que nos assistiu nesta noite. Né? Um abraço aqui do Raimundo das Panelas. Né? Que Deus abençoe. Né? Sempre feliz, sempre alegre, sorrindo, mesmo em meio às dificuldades. Sorria, porque Jesus te ama.